Estou aguardando. Eu entrei em outra pastoral, ecológica, mas aí eu voltei para aqui, para a minha. Começou ainda não, né? Cadê Gilda? Gilda sumiu. Eu aqui. Oh, ok. Tá me vendo? Ok. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Indivíduos cristãos católicos cooperar neste assunto. Todos temos que estar envolvidos, porque a educação é o que pode transformar para melhor o nosso país. Não é isso, Adelson? Que bom. Então, nós temos algumas pessoas na sala. A gente agradece as pessoas que estão participando conosco. Daqui a pouco a gente abre para a gente compartilhar com vocês um pouco das falas de vocês. E a gente tem a ajuda das pessoas. Pronto, pessoal, acho que já podemos começar, né? Que temos um probleminha técnico no inicial, mas acho que já podemos começar, ok? Ok. Bom, meu nome é Aldir Rodrigues, né? Eu sou educador social, sou teólogo também, com base em história, mas aqui a gente está muito para compartilhar algumas experiências a partir da nossa própria fé mesmo, né? Com essa temática que é tão inquietante, né? Que foca a questão da educação, né? Mas antes de tudo, eu queria saber quem são vocês um pouco, com quem eu estou aqui. Quem quer se apresentar? Rapidinho. Boa tarde, Almir, Gilda, Cléia. Parece que poderia ser em Limoeiro esse encontro, viu? Limoeiro? Boa tarde, Almir. Eu sou Eliane, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Limoeiro. Eita, coisa boa. Prazer, viu? Tudo bem. Isso é um reflexo, né? A gente precisa, para transformar, da educação. Os países que... Boa tarde. Boa tarde. Cléia. Faço parte da Pastoral da Educação da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Limoeiro, Diocese Nazaré. Coisa boa, beleza, seja bem-vinda. Obrigada. Eu acho que o microfone está desligado, não? Ah, sim. Pronto? Isso. Pronto. Eu sou Gilda, faço parte, juntamente com Cléia, da Pastoral da Educação, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, da Diocese de Nazaré da Mata. E Eliane também é nossa conterrânea. Ela não faz parte da Pastoral da Educação, mas faz parte de outras pastorais. Não é, Eliane? Nós três somos de Limoeiro. Eita, nossa, então eu sou encontro para Limoeiro. Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Que bom, que bom. Então vamos lá. Gente, é o seguinte, né? Como é uma oficina, a gente vai ter um momento muito interessante e dinâmico, né? Um pouco compacto, mas um momento um pouco de uma experiência de partilha com essa temática, né? De educação em espaço de rua, né? Uma constante busca por uma liberdade, né? Como a gente está proposto na temática. E isso tem muito a ver com a própria pedagogia de Jesus, né? Como é que é Jesus no espaço de rua? Como é que é o Jesus diante que nós conhecemos e naquele que nós cremos, né? Então, essa experiência de ver o Jesus pedagógico, né? Que a gente vai vendo aqui, e está muito a ver com a campanha, né? Até a própria imagem, né, da campanha que traz o Cristo, né? Aquela passagem bíblica quando ele escreve lá no chão, é a partir das ferramentas que se encontram no espaço em que ele trabalha a sua evangelização, né? Que é a rua, é o chão, né?
Tem uma irmã, Visitácio, né? Ela trabalhava na catequese, ela dizia muito que hoje se usa muito o data show, né? E eu me lembro muito quando ela dizia, vamos usar o data chão, né? Quando a gente espalhava todas as ferramentas para se trabalhar nessa pedagogia. E aí, essa temática de hoje, né, comigo, então a gente vai compartilhar um pouco de tudo. Eu queria chamar vocês para a gente resgatar um canto que eu acho que a gente deve lembrar, né? Quem se lembra dessa música, Se Essa Rua Fosse Minha? Vocês lembram? Lembro, sim. Eu canto todo dia. Eu canto todo dia para os meus netos. Olha para aí, que coisa boa. Então, eu queria convidar vocês para junto nós cantarmos essa primeira estrofe dela, né? Vamos lá? Se essa rua fosse minha, eu com pedrinhas brilhantes para para o meu passar. É linda, né? Vocês estão vendo os slides, não? Sim. Sim. Então a gente pega essa estrofe, né, dessa canção e a gente vai ver quando ela diz assim: se essa rua fosse minha, né? Dá a entender que decorrer ela canta, mas essa rua não é dela. Tanto é que ela projeta, se pudesse colocar algumas pedrinhas de brilhante, mas essa rua não é dela, né? E dessa rua, quantos momentos nós tivemos como criança, já que essa canção nos lembra, né? Então, se essa rua fosse minha, o que eu desejaria fazer? Se a gente pudesse parar para pensar um pouquinho, se eu tivesse a oportunidade de ter uma rua, o que é que eu faria nela? Pensa um pouco aí. O que é que eu faria nessa rua? Eu ia tomar conta dela, zelar por ela. Isso. A primeira coisa que eu iria fazer era conhecer as pessoas que nela moram. Opa! Conhecer cada morador dessa rua. Olha aí. Mais Eu alguém? ia observar. Observar primeiro como que ela se comportava, como que era para poder interagir. Isso. Pois é, então, sempre temos um desejo para termos uma rua, né? Então a gente sempre sonha no modelo de pensar como seria essa rua, né? E nessa rua, justamente se essa rua fosse minha, né? E daí quem lembra das brincadeiras de crianças na rua quando a gente brincava, né? Eram tantas brincadeiras, né? Quem lembra de algumas brincadeiras? Muitas. Brincadeira de roda. Isso. O que mais? Vamos lá, temos muitas. Anel, passar o anel. Amarelinha. Esconde-esconde. Isso. Pega-pega. Pega-pega. Isso. Então a gente está falando de brincadeiras, de coisas lúdicas, dinâmicas. E essas brincadeiras da nossa infância, com certeza, não dávamos uma sensação de liberdade. Sim. Né? Que tanto que esquecia os afazeres, esquecia as horas, esquecia até quem tinha que tomar algum remédio, esquecia que tinha que tomar remédio, até que tinha um compromisso. Então, a rua nos dava aquela sensação de como quando criança, nas brincadeiras, de liberdade, né? Então, é essa liberdade que a rua, muitas vezes, elas nos proporcionam. Mas hoje a realidade, elas não dá um outro efeito social, né? Mesmo quando criança, né? Então, aprender essas situações, aprender com a realidade de rua, é que a gente vai desafiando essas realidades que a gente vai se deparando. Gente, só uma coisinha antes que eu continue, quem quiser fazer alguma pergunta, comentar, pode falar, tá certo? Pode ficar tranquilo, pode ficar à vontade. Como é estar na rua
rua e viver uma busca constante por liberdade e outros direitos, né? Então, essa situação, a gente vai lembrar que Recife hoje, né, vocês são aí de Vitória, né, mas Recife hoje... Oi? Limoeiro, desculpa, Limoeiro. Então, vocês de Limoeiro, mas aqui em Recife hoje, né, após essa situação de pandemia, Recife hoje se encontra com uma população de rua de aproximadamente 1.600 pessoas, né? Claro, concentrada mais, tem a região metropolitana, mas Recife está com essa população. E aí eu resgato rapidamente, no período de 1997 a 2000, tivemos um prefeito aqui em Recife chamado Roberto Magalhães. E quando ele assumiu a prefeitura de Recife, um dos primeiros atos dele foi cercar as principais praças aqui de Recife, né? Só tinha pequenos acessos onde era totalmente controlado. Então, pessoas em situação de rua não podiam entrar, né? Era sempre controlado quem deveria entrar. Então, a cidade já começava a ter um controle nos espaços públicos, que isso dificultou muito. Mas, para a gente entender esse espaço de liberdade e de rua, né, de aprendizagem e de liberdade, eu vou resgatar mais ainda antes do final do ano, ou do início do ano 2000. Alguém lembra dessa chamada Lei de Vento Livre? Sim. Já ouviram falar? Já nas aulas de história. Isso, exatamente, das nossas grandes aulas de história, né? E alguém sabe mais ou menos, se lembra o que era, o que foi essa Lei do Vento Livre? Toda criança que nascesse a partir dessa lei seria liberta, né? Não seria mais escravizada, não é isso? Isso, exatamente. Já nasceriam livres. Isso mesmo. Agora, como é uma criança nascer livre enquanto as suas mães continuam sendo escravas? Imagine isso. Como é que seria uma criança livre e a mãe escrava? Né? Essa lei do Vento Livre, né, ela é de 1871, né, que ela entrou naquele código, onde diz aqui, né, vou até ler para vocês, que o artigo era os filhos de mulheres escravas nascerem no império desde a data, elas serão consideradas de condição livre. Mas aí, um grande processo era como é que as mães educavam aquelas crianças para serem livres, já que elas se encontravam numa situação de escravidão. Como é que eu vou ensinar a liberdade eu em condição de escravidão? Né? Como é que eu vejo a liberdade? Como é que seria a liberdade se eu continuo em estado de prisão, de escravidão? Quais experiências, quais referências que eu vou falar como mãe para essa criança? E aí a gente volta mais uma vez lá na canção Se essa rua fosse minha. Eu acredito que muitas mães iriam dizer, se essa liberdade eu também tivesse, filho, eu gostaria que você vivesse essa liberdade dessa forma. Eu imagino que seria um pouco disso, né? Em um dos processos de educação dessas mães, desses filhos que entraram em processo de liberdade, entre aspas, né? Porque a liberdade que se davam é que elas estariam livres para onde elas quisessem ir. Mas nem todos os lugares que elas quisessem ir, elas podiam ir e de estar, né? A exclusão continuava, o preconceito continuava, o racismo era sempre presente. Então, como era que é viver livre, mas ainda vivendo todos esses processos de perseguição e de discriminação, né? Então, elas precisavam sobreviver, mas sobreviver na rua, sobreviver naquele espaço que foram dito para elas que eram de liberdade, né? Mas foi isso que era vivendo e aprendendo, né? Isso é tão real, né? Vivendo e aprendendo. Imagina quantas crianças naquela época, como elas viviam e o que aprendiam para sobreviver. E ainda naquela luta para dizer assim, como é que eu me sinto uma pessoa livre? E ao mesmo tempo, como eu dizia, eu estou livre, mas a minha mãe continua escrava. Então, né, é uma situação bem
bem complexa, né, não? Então, essa liberdade, ela nos busca a entender o que é o espaço de rua. Então, a gente vai ver muitas vezes o próprio Cristo, né? Se a gente for ver as passagens bíblicas, como era interessante o Cristo nas suas pregações, né? Vou dizer aqui para vocês. Quem pode citar algum momento de Cristo em alguma ação com as multidões? Quem lembra? É, na partilha dos pães e do peixe, né? Dos peixes. Isso. Ele estava reunido com 5.000, 7.000 pessoas, não é? Ao ar livre, onde ele evangelizava, né? Era ao ar livre. Jesus andava, evangelizava na caminhada dele ao ar livre, sempre ao ar livre. Ele pregava, não é? Ele Isso. ensinava. Mais algum? Tem aquela passagem também de Zaqueu, não é? Que subiu numa árvore. Opa. Jesus estava caminhando com a multidão e ele, por ser muito baixinho, ele subiu numa árvore para que visse Jesus, né? Isso. Exatamente. Alguém quer citar mais uma? Mais uma passagem? Então, vejam só, esse espaço de didática e da pedagogia de Jesus de estar na rua, em busca dessa liberdade, a gente também vai fazer um outro resgate quando a gente vai lá atrás do período da escravidão, né? Quando o povo saía ali do Egito em busca de uma nova vida, de um novo lugar, né? De uma nova terra, né? Mas era em busca primeiramente da sua liberdade, né? É sair daquele espaço de escravidão, né? E aí a gente sabe da história da caminhada do povo durante 40 anos, né? Imagine quantas provas, né? De quantos sofrimentos, né? De quantas aprovações que puderam passar por busca de uma sonhada vida nova e automaticamente de uma liberdade, né? De se estar nisso. Rebeldia também, né? Como? Em muitos momentos eles foram rebeldes, né? Isso, né? Porque são situações muito complexas, né? Assim, a gente espera a liberdade já para agora, né? E aí a gente tem esse processo de 40 anos de busca, de caminhada, né? De desencontros, né? De desavenças que ali começa, né? Tanto tempo junto, tanto tempo de caminhada, e a gente continua ainda sem encontrar a nossa liberdade, né? Sem encontrar o nosso próprio chão, né? Para poder concretizar ali os nossos projetos, os nossos sonhos. E aí chega o período, né, da presença de Jesus entre nós, e aí ele vai trabalhar também dessa continuidade de implantar o projeto de Deus. Mas o projeto de Deus a partir que cada um se encontra ou se encontre como um ser sujeito social dentro de uma realidade, né, de uma cidade, de um contexto político, cultural, dizer assim, você tem valor, né? Você é importante, você tem direito, né? Você é uma pessoa que tem uma grande importância dentro do projeto de Deus. Claro que não era isso não era o projeto dos homens, dos reis, imperadores naquela época. Tanto é que foi esses encontros e confrontos de projetos, né? Um era um dominador e Jesus traz um projeto mais de liberdade, onde todos são iguais, onde todos têm direito, né? A gente pode até ver que hoje nós temos grande dificuldade por lutas de direito, né? Por igualdade social, né? Vocês que aí em Limoeiro, com certeza, tem uma realidade social que a gente sempre vai se encontrar em algumas situações de Recife, né? De outras cidades, de outras regiões do Brasil e até do próprio mundo. Mas a importância para nós, como cristãos, a gente sempre vai estarmos trabalhando para um projeto único, que é o projeto de Deus. E aí a gente vai sempre nos inspirarmos com Jesus, na sua, mais uma vez, no seu espaço pedagógico, no seu espaço de conscientização, no seu espaço de evangelização do projeto de Deus, que muitas vezes era o espaço na rua. Por que na rua?
na rua onde estava a prioridade do projeto de Deus, que era o povo. Né? Por isso que às vezes a gente tem aquele desafio de tentar compreender. Não sei se acontece na realidade de vocês aí nas pastorais em Limoeiro, na igreja, né? Já viu que muitas vezes diz assim, a prioridade e o objetivo da nossa igreja, a princípio, é os pobres. Não é isso? Mas tem gente que diz, mas por que só os pobres? E os ricos também não? Não. O projeto de Deus é para todo mundo. Mas como se falamos em prioridade, deu para entender? Então, ele não ia tentar catequizar ali naquela época, ou evangelizar, vamos se dizer, os imperadores, os reis. Né? Ele já se encontrava em situação confortável, mas ele vai naqueles que realmente estão no estado de emergência humana, né? E hoje, como a gente chama hoje, né, de ausência de todas as ausências de políticas públicas, de saúde, de educação, né, de moradia, né, e tantas coisas, desde das crianças, das viúvas, dos idosos. Então, aqui eram as pessoas que precisariam ser acolhidas emergencialmente, né? Aqueles eram emergencial para Deus, mas o projeto de Deus é para todos. Mas ele precisava conscientizar as pessoas que também elas precisariam dar uns passos à frente, elas precisavam se organizar, elas precisavam se reconhecerem como filhos de Deus, né? Elas precisavam se converter e ver que o caminho, a verdade e a vida passa a ser agora outro, não mais dos reis, dos imperadores, né? Ali realmente era a verdade, tanto é que ele dizia, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então é isso. Então Jesus, que às vezes se encontra em vários lugares. Então eu trago essa imagem para vocês, eu não sei quem é o autor dessa obra, eu já percebi que ela circula em muitos espaços, né? Ou ela se multiplicou, ou ela circula, que eu já vi ela em diversos lugares. Mas é muito provocante que é tanto essa imagem. Não sei se vocês já viram ela em outro momento, em algumas vezes. Eu vi. Não é? Então eu peguei esse ângulo dela, né, que mostra esse homem deitado num banco, na rua, na praça, mas os pés dele dizem, nos apresenta mais ou menos quem é essa pessoa, não é isso? É. Pronto. Então, quando diz a liberdade cristã, né, a gente também vai um pouco lá em Mateus, se não me falha a memória, acho que é Mateus 5, versículo 6, que fala das boas-aventuranças, né? E tem uma partezinha que eu acho muito interessante, que me chama muita atenção, que é: bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. E muitas vezes a gente confunde isso, a justiça, com vingança. Já perceberam isso às vezes, né? Até nós mesmos cristãos, né? Eu vou fazer a minha justiça. Não, justiça não é vingança. Justiça é ser justo, né? Por isso, é ser justo, né? Eu acho só essa parte é um elemento catequético muito grande de conscientizar as pessoas. Mas o que é ser justo, né? E a essa justiça... Eu acho assim também, sabe? Pode falar. Assim, ser justo é dar mais a quem tem menos, porque aí ele fica equalitário, né? Sim. Porque não é dar mais, né? Mas dar assim a quem tem menos, porque se eu dou mais a todos, fica a mesma distância. Então não tem sentido. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, essa justiça de Jesus, né, do projeto de Deus, é justamente isso, é ser justo. Como é que poucos têm muitos e milhares têm quase nada? Nada. Essa é a busca da justiça de ser justo, com isso que você não disse, né? É esses que não têm. Né? Então, por exemplo, o próprio Jesus, por pouco, ele foi uma das pessoas que não nasceu na rua. Aliás, que quase nascia na rua, desculpa. Não é? Naquela passagem até Belém, por pouco Maria não tinha Jesus pelas estradas. Não é verdade? Sim. Né? E quase que Jesus nasce na rua. Né? Nasceu ali, não estava numa cocheira ali, dentro de uma manjedoura,
mas quase que ele nasceu, um pouco nasceu na rua, né? E aí é esse sentir livre, mas eu me sinto livre quando eu tenho essa pessoa e a aceitação do projeto de Jesus. E a gente, cada vez mais, a gente vai aprendendo com o outro, né? Então, eu trago essa outra imagem, né? Que eu acho que até algumas de vocês falaram sobre a multiplicação dos pães, e aí retrata um pouco essa imagem de Jesus, então, no meio da multidão, vendo a necessidade da fome, da sede, e sendo justo por tanto aquelas pessoas. E aí, o milagre da multiplicação, né? Onde todos ali participaram, uns nem a mais, outros nem a menos, mas todos participaram desse processo de ter a liberdade diante de um processo de justiça, né? O Cristo foi justo naquele momento ali. Então, tantas pessoas com fome, né? Mas agora precisamos ser justos. Então, precisamos multiplicar isso aqui para que possa ser atingido por todos. Não é verdade? Sim. E ser justo, a gente sabe também. Não é um grande desafio, a gente sabe no nosso dia a dia. Ser justo. Não é né? fácil. Não é fácil, né? Às vezes a gente tem, né, como eu falei, aquela reação espontânea ali, que nos exige algum tipo de reação, e às vezes as nossas reações, ela pode ser até uma ação, às vezes, injusta. E a gente às vezes vê nas pastorais, nos movimentos da nossa própria igreja, às vezes a gente quer ajudar, vai com tanta sede ao pote, mas às vezes pode ocorrer de ser injusto com um irmão ou com uma irmã, né? Às vezes, né? Oi? É verdade, a gente às vezes quer fazer de uma vez tudo, quer fazer o bem e acaba que termina um ou outro não sendo contemplado, né, com essa ânsia da gente. Isso E quando mesmo. a gente está também falando um pouco de pastoral social, às vezes o assistencialismo torna-se não ser justo, porque tira o direito do outro crescer também, né? Se você não dá também, não ensina como fazer, como ele crescer, ficar com peninha da situação, você torna-se injusto, porque não deixa o cidadão que tem de direito não só a comida, mas direito tudo, né? Aí tem que ter bastante cuidado de fazer crescer, de ajudar e estar ali, mas ter essa visão e esse conceito de homem, de mundo que a gente deseja para nossos filhos, também seja para essa pessoa. Exato. E por nós sermos cristãos, a gente está buscando isso em infinitos lugares na nossa igreja, né? Em qualquer espaço, como falei, né? Pastoral, qualquer outros grupos existentes, independentemente da área de execução ou de ação, no geral, nós estamos buscando ser justo, né? Seja na pastoral do idoso, seja na pastoral da criança, né? Na pastoral da juventude, na pastoral da educação, na pastoral da saúde, os vicentinos, né? No texto dos homens. Então, é sermos novas pessoas para sermos justos com tantas outras, né? Então, é essa diversidade que nós temos dentro da nossa igreja para podermos atingir essa justiça em diversos âmbitos sociais da nossa sociedade, né? E aí, justamente, de procurar a encontrar ou motivar a tantas outras pessoas a ter essa liberdade. E aí, o espaço da rua é que nos garante hoje esse espaço ainda um espaço democrático. Como assim, um espaço democrático? Na nossa casa, nós constituímos as nossas normas, não é isso? Né? O casal, com os filhos, olha, aqui vai ser assim, hoje quem faz isso é isso. No trabalho tem as normas do trabalho, da empresa, na escola tem a sua, né? Em tantos outros espaços. Mas temos um espaço chamado a rua, onde circula diversas pessoas, de classes sociais, raça, etnia, religião. E aí, como é que é esse espaço? Como é que é viver nesse espaço, onde tantas pessoas circulam, né? E aí, como é que é viver isso agora? É isso que a gente precisa ver. Então, esse é um espaço democrático, onde existe muito respeito por parte nossa, né? E compreensão. E aí, mais uma vez, onde vai interagir a nossa crença, o nosso ser cristão, né? De poder dialogar com pessoas, de
está convivendo com tantas e tantas outras realidades diferentes, né? Oi? E tantas realidades diferentes, né? Aí é Exatamente. e você saber dialogar com tudo isso. Isso, A exatamente. luz da misericórdia, né? E a luz da palavra também, né? Mas usando um olhar misericordioso, né? E está sempre assim, à luz da palavra, porque isso aí é que dá discernimento para o cristão, né? Isso, exatamente. Nós estamos no nosso grupo, na nossa igreja, é mais fácil, né? A gente já conhece um, conhece o outro, sempre vai ter um irmãozinho, uma irmãzinha que às vezes se complica o processo, né? A gente ora, reza por ela, a gente media, né? A gente contorna, vai por outro caminho e vamos. Mas a rua a gente sempre está deparando com pessoas, né? Que a gente não conhece e às vezes exige atitudes nossas por uma situação que está acontecendo, não é? Que são diversas, mas sempre vai exigir sempre atitudes nossas, né? E eu trago para vocês esse texto, né, de Gálatas, né, entre tantos que existe, né, que diz assim, né? Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, sejam firmes e não submetam de novo ao jugo de uma escravidão, né? Então, foi tanto processo na história da humanidade, né, que Cristo chega para nos libertar e diante das nossas atitudes não vamos se tornar escravos mais uma vez, né? E escravos de tantas e de tantas e de tantas coisas, né? E aqui trago João também que diz assim: por isso, se um filho os libertar, vocês realmente ficarão livres, né? Quer dizer assim, se o Filho nos proporciona liberdade e realmente nós caminhamos aos passos de Jesus, tranquilo, ficaremos eternamente livres, né? Tem uma canção, eu sempre gosto de lembrar essa coisa de conhecer, de se libertar através de Jesus, que todo mundo conhece, né? Tem uma canção que é bem conhecida, um canto nosso que diz assim, né? A alegria está no coração daquele que crê. Já conhece Jesus, eu já Então, conheço isso, tá vendo? Que bom, né? a verdadeira paz. Só tem aquele, né? Isso, então, Já conhece quem... a Jesus. Isso, a gente quer dar vontade de cantar, né? Eita, coisa boa. Então, quem conhece Jesus, ó, a gente já vê por aí com vocês, um canta, um anima, um tá é essa a afeição das pessoas que convivem, vivem e realmente conhecem Jesus, né? É claro, é fácil de se ver, né? Então é isso, Mas a Oi. realidade, às vezes, que a gente encontra na rua, nas nossas escolas, são pessoas que não conhecem, porque a gente diz que Jesus é Pai, onde o Pai estrupou, onde a gente vê que a gente coloca que Deus é para todos e você vive numa realidade de rua, à margem. Então, para falar para essas pessoas que Deus é Pai, não está sendo fácil hoje, não está. Sim. Para a gente que está nos grupos da igreja, é bem diferente, que tem família, tem uma estrutura, mesmo com todos os limites, com tudo, mas é totalmente diferente. Eu não vejo outro caminho senão pelo afeto. Para Isso chegar mesmo. perto dessas pessoas. Isso, né? E nesse momento, né, assim, a gente diz, né, tem o nosso próprio Papa Francisco, né, com tanta sabedoria, com tanta sensibilidade que se tem num ser humano como ele, e ele inquieta com uma simples frase, né? Toda vez não, mas quando ele diz assim uma frase, algumas pessoas abraçam, outras ficam meio assim, o que é que ele quer dizer com isso? Tem uma frase do Papa Francisco, que vocês conhecem também, que diz assim: precisamos ser essa igreja em saída. Sim. Né? Então, essa igreja aqui somos cada um de nós, eu, vocês aí de Limoeiro, nós de tantas outras cidades, precisamos sermos igreja fora do âmbito da igreja, fora da estrutura da igreja, né? Cada um de nós somos igreja, e essa igreja ela precisa sair, ela precisa ir ao encontro, né, de tantas e tantas pessoas, e muitas vezes das pessoas que se encontram nas ruas, né? E isso é. E tanto é quando o padre diz, né? Quando nós vamos às nossas missas, celebrações, né?
O que é que o padre diz quando, no final da missa? Qual é a última fala dele no final da missa? E de paz, né? E de paz. E O O Senhor nos acompanhe para a missão, né? Porque a missa começa depois que termina. Né? Nós vamos isso. para a rua, para a nossa casa, para o nosso trabalho, e aí vai ser testemunho, né? E junto dessas pessoas, e tentar aprender dessa maneira desconcertante que Jesus nos ensinou, né? Porque tudo que para a gente na hora é o impacto, para Jesus era a saída, era o jeito de dizer, era aquela história que a gente esperava uma questão diferenciada, que ele fosse julgar, e ele dizia não. É assim, é com eles que eu tenho que estar. Então, é esse olhar que a gente tem que ter, que não é fácil, mas que é possível quando a gente entra nessa realidade, né? De fazer Isso. que eles não tiveram culpa. E se for para evangelizar, nossa igreja vai ser debaixo do pé de jaca, né? Não tem que ter templo nem tijolo, mas é aquela que faz o outro a tomar essa consciência de igualdade quando você chega perto dele. Já pensou se você, não, vá para a minha igreja, você vai lá, ele nem vai chegar, coitado, ele vai se achar incapaz de chegar em um templo, né? Se você não chegar. E segundo o padre Luiz Chequim, que é da nossa cidade, né, é um exemplo, ele dizia o seguinte, que ninguém com fome é evangelizado. Primeiro dá o comer, e depois reflete com ele, porque se de barriga seca, ninguém quer saber de nenhuma reflete, quer saciar a fome. Isso É como na mesmo. escola também, né? Na escola, primeiro tem que dar o alimento, para depois o conhecimento, porque barriga vazia também não leva, não aprende nada. Isso mesmo. Então, justamente isso, né, que agora você falou do alimento, quando vamos à missa, nós vamos nos alimentar, não é isso? A palavra da Eucaristia. Nós vamos nos alimentar através da Eucaristia, do corpo e do sangue de Cristo, né? Que nos dá força, alimenta o nosso corpo e a nossa alma. Por isso que o Padre diz, né? Agora, ele nos envia para as nossas missões, né? Não acabou ali, né? Ao contrário, né? Vão em paz, mas ele diz assim, vão em paz para as praias, vão em paz para os clubes, vão em paz para... Pode até ir, mas que nós possamos estar em qualquer lugar, mas como verdadeiros cristãos em constante missão, né? E muitas vezes, quando o padre disse isso, vão ao encontro, é o encontro do próximo, a gente sai ali para encontrar outras pessoas, mas não vamos se preocupar muito em querer levarmos o Cristo, vamos nos preocupar a nos encontrarmos com Ele, vamos encontrar com Ele através do próximo, e às vezes o próprio Cristo, através do próximo, ao sairmos da missa, ele vai estar ali, no cantinho, às vezes, não é isso? Deitado, no papelão, coberto de jornal, e às vezes até pedindo alguma coisa, e às vezes a gente finge que não vê, ou às vezes a gente sai tão depressa que realmente a gente não vê o Cristo que está ali, né? Pois que idem, mas vamos ao encontrar também o Cristo nos irmãos que estão pelas ruas, os irmãos que vão nos encontrar pelo caminho, um homem, uma mulher, né? Enfim, tanto uma criança, um idoso, tantas pessoas que a gente nos encontramos pela rua, nesse espaço que ainda se sente democrático, né? E aí eu trago algumas passagens lá de Mateus, né, que também vai falar de multidões, né, que Jesus estava no meio das multidões abatidas e que ele passava a ser o pastor daquelas pessoas. Marcos, mais uma vez, estão lá Jesus pedindo aos discípulos que arrumassem uma barca para ele ficar ali no meio, mais uma vez, da multidão. Lucas 5 também, né, que um certo dia a margem lá do lago, então a multidão também se apertava ao redor. Então, Cristo estava sempre no meio do povo. Cristo estava sempre nas ruas, né, nos becos, nos campos, nos desertos, mas sempre ao lado e junto com o povo, né? E aí tem um educador chamado Paulo Freire, que ele tem uma frase que é bem interessante, que ele diz assim: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão, né? Eu acho isso interessante, eu trago para vocês, porque às vezes a gente sempre quer libertar o outro, quer apontar o caminho do outro, mas muitas vezes nem nós mesmos ainda estamos convictos de estarmos no caminho certo. Então, a gente sempre vai trabalhar caminhando
e se libertando juntos. E nesse cuidado que eu trago para vocês, tem uma canção também, eu não lembro aqui mais, que foi de uma campanha de fraternidade, que diz assim, né? Entre nós está e nós não conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Né? Então, no caminho, nos nossos caminhos diários, vamos prestar atenção, nós cristãos, que muitas vezes a gente se cruza com Cristo e não o conhecemos. Né? Então, meus irmãos, no caso, minhas irmãs aí de Limoeiro, assim, a gente vai concluindo a nossa oficina aqui, né? Como eu falei, né? Passou rápido, né? Mas para mim foi muito prazeroso estar esse momento com vocês. E aí, antes de terminar, eu queria conversar com vocês e lançar um desafio para vocês aí em Limoeiro. Não sei se vocês moram próximas ou não, mas assim, onde eu moro, se eu pudesse começar a fazer um tipo de levantamento assim, existem pessoas que estão em situação na rua, morando naquela área onde eu moro, quantas são? Se é homem, se é mulher, a faixa etária de idade deles. A gente mesmo, individualmente, particularmente, a gente fazer um gráfico, fazer assim, quem são hoje, bem próximo onde eu vivo, quem são essas pessoas que se encontram em uma situação de rua? Beleza? É um desafio que eu lanço para vocês, tá bom? Tá bom. Ok. É só um exercício, né? Pra gente até porque eu quero também aproveitar esse momento e dizer que a gente tem um projeto Caridade em Limoeiro. Opa! E esse projeto, ganhou uma casa, agora a gente tem um local e unificou todos os trabalhos sociais da paróquia. Oi. E aí a gente tem visita domiciliar e tem também esse trabalho de quem mora em ruas, assim, né? E a gente está mapeando tudo isso. Então, esse desafio que você colocou aí já é um passo, é uma ação já em 2022 também do Projeto Caridade. Certo? Da gente dar um passo. E até porque a campanha também vai nos ajudar a tudo isso, né? Vai dar esse olhar, que é também por falta de todo esse olhar pela educação e esse descaso de políticas públicas do Brasil e todos os municípios, né? Porque ele chega isso como se fosse uma cascata, e ele chega até nós, e a gente percebe que esse trabalho que a gente está fazendo aqui já é um passo, né, da gente apresentar também como paróquia e como diocese, de chegar perto das pessoas que quase não têm, né, uma vida digna e mora nas ruas, e a gente chegar a dizer assim, não, a gente tem alguma coisa para oferecer. Isso. E em 2021 a gente começou com esse trabalho e a gente, momento nenhum, assim, sempre mais acolhido do que tudo com essas pessoas. Que bom. Nunca nos deu medo, né? Então, eu agradeço também a oportunidade que você nos coloca cada vez mais, dar passos avante. Sim, sim. E aí, nesse momento, em breve, nós vamos estar celebrando juntos justamente nosso Congresso Eucarístico. Trago aqui para lembrar todo mundo, de 11 a 15 de novembro desse ano, vamos estar como irmãos, como igreja, celebrando o nosso Congresso Eucarístico, tá bom? E aí, por que eu trago isso? Porque foi, né, retomado o Congresso e vamos estar trabalhando também para termos a Casa do Pão, né? O pão que nos alimenta, mas o pão que nos dá sentido todos os dias, ok? Eu me lembrei muito, quando falou da Casa do Pão, me lembrei muito da nossa Casa de Caridade aqui, que ela é mantida por benfeitores, né? Com doadores anônimos, né? É um grupo maravilhoso. E lá, aqui em Limoeiro, nós somos muito felizes, porque temos 3 paróquias. E todas 3 fazem um belo trabalho a respeito dessa situação vulnerável de rua, né? A gente não vê aqui na nossa paróquia morador de rua. A gente vê pessoas pobres, mas que são assistidas. Estamos num passinho ainda pequeno, mas está indo, né? E nosso pároco aqui, ele revoluciona a gente trabalha com muito gosto, com muita alegria para ajudar essas pessoas. Ele é muito zeloso. Muito zeloso. Que bom. E logo ele é calado. Você está convidado, Aldir, para conhecer nossa paróquia. Venha conhecer. Que bom, que Venha bom. mesmo. Que bom.
Que bom. É assim, fico feliz, né, da gente ver irmãs nossos, né, estarmos juntos nessa caminhada e a gente está justamente, estamos comungando junto, né, essa nossa caminhada. Isso também nos alimenta, isso também nos fortalece. E no projeto a gente tem o Dia do Pão, viu? Opa! Todo mundo que chega naquele dia, indiferente de onde vem, de religião, de qualquer cidade, ele tem o dia de ser alimentado com café da manhã, com tudo que tem de dignidade. Que Tem a bom. sopa, né, Eliane? A sopa. Olha aí. Porque isso fortalece, né? E a gente não pode perder a essência justamente das primeiras comunidades, né? A gente Pois está é, viver, né? trabalhando juntos, Ter comungando tudo em juntos, comum. isso, tudo em comum unidade, né? Isso. Tudo em comum unidade. Tá bom? Então, gente, Ok. obrigado, né? Que Deus Nós abençoe. aqui agradecemos. Foi ótimo, viu, Albi? Eu agradeço também. Foi ótimo, maravilhoso. E que Deus abençoe vocês, né? E que a luz divina do Amém. Espírito Santo guie o caminho de vocês. Tá bom? Amém. Amém. Você, parabéns. Tá bom. Então, estivemos aqui nessa grande oficina, mas com muito prazer, com muita fé, reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Santo. Amém. E de Beleza. paz. E de paz. E de paz. Opa, diga. Para a missão. Olha, essa oficina foi gravada. Você não poderia disponibilizar para a gente? Vai ser. A equipe já nos avisou antes que ela vai ser gravada e vai ficar à disposição. Ah, ótimo. Certo, Beleza. Tá bom. Tchau, tchau. Vou em paz. tchau. Ninguém quer sair. A gente volta para lá, para o primeiro. Acho que não, né? Não vai ter um encerramento. Ah, vai ter encerramento, é. Sim, Tá, sim. tem que voltar para aquele link primeiro. Isso. A gente volta, né? Certo. É, Eu estava esquecida. Tá bom, Cléia? Um abraço. Tchau. tá.